E aí, galera do Me Salva? Nessa aula de Química Inorgânica, a gente vai falar sobre pH. pH é a sigla para potencial hidrogeniônico, por isso pH. O que significa pH? Significa a quantidade ou a concentração de íons H+, por isso o nome hidrogênio iônico, porque são os íons de hidrogênio. Para que serve o pH? O pH serve para indicar se uma substância é ácida, neutra ou alcalina, também chamada de básica. Então, ele indica a acidez, a neutralidade ou a alcalinidade de uma substância. Para medir o pH, a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente mede através de um pHmetro, que é bem mais preciso, porque é um aparelho eletrônico, ou então a gente usa um indicador de cor, que daí a gente usa em laboratório, no colégio, e é muito mais impreciso, digamos assim, mas também serve. Os principais são esses, fenolftaleína e o papel de tornassol. Existem vários outros, mas esses aqui são os mais comuns. Bom, o pH funciona da seguinte forma. Quanto maior for o valor do pH, significa que menor é a concentração de H+, de íons H+, e maior é a concentração de íons OH-. Íons OH- que são calculados através do pOH, que vai ser o valor complementar do pH. O pH varia de 0 até 14. Ou seja, se o pH é igual a 4, por exemplo, então o pOH vai ser igual a 10. É o valor complementar para chegar no 14, certo? Bom, para calcular o pH, a gente vai usar o logaritmo lá da matemática. Por exemplo, HCl. Eu sei que o HCl, e aí isso vai ser colocado nos exercícios, tem o valor do H+, do íon H+, de 0,01 mol por litro. Essa é a concentração de H+, certo? Então, como é que a gente vai calcular? O pH vai ser menos o logaritmo de 0,01. Para calcular o logaritmo, é bom a gente sempre colocar esse valor aqui como potência de 10, que vai ser, no caso, 10 na menos 2. E aí fica bem fácil. pH vai ser menos o log de 10 na menos 2. Log de 10 vai ser sempre o valor do expoente, ou seja, menos 2. Então, o pH é igual a 2. E aí, nesse caso, se a gente tivesse que calcular o pOH, seria o valor complementar para chegar a 14, que é 12. Certo? Bem simples, bem fácil. Eu trouxe aqui algumas das principais substâncias e os seus pHs. Bom, primeiro, suco gástrico. Suco gástrico é um ácido, que é o principal ácido HCl do suco gástrico. O pH dele é aproximadamente 2, ou seja, quanto mais perto do zero, mais ácido. Seguindo, o vinagre. O vinagre tem o pH aproximadamente 3. A cerveja tem o pH aproximadamente 4,5, dependendo do tipo de cerveja, mas a maioria é isso. A saliva humana tem o pH aproximadamente 7. 7 que vai ser o valor neutro, que a gente chama de pH neutro ou pOH neutro, porque vai ser a mesma coisa. A água do mar tem um pH de aproximadamente 8, ou seja, ela é mais básica, ela está mais perto do 14, mais alcalina. O sangue tem o pH aproximadamente 8 também. O cloro tem o pH aproximadamente 12,5, o cloro que a gente coloca lá na piscina. E a soda cáustica, que é o NaOH, que é uma base, tem o pH aproximadamente 13,5, ou seja, o 14 é o mais básico ou alcalino. E quanto mais perto do zero, é mais ácido.
E essa vai ser a escala de pH. Então, sempre importante lembrar, quanto mais perto do zero, mais ácido. Quanto mais perto do 14, vai ser mais básica ou alcalina a substância. E lá no meio, se for o 7, vai ser neutro. Certo? E é isso aí sobre pH. Nas próximas aulas a gente vê mais um pouco sobre química e substâncias inorgânicas.